Começa agora mais um ETCast. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do ETCast. Hoje é um episódio muito mais do que especial, porque além de estar testando uma nova apresentadora aqui, talvez, Giovana Eloá, do Segundo Log, temos uma convidada muito especial. Giovana, se apresente, da nossa convidada se apresentar, por favor. Olá, meu nome é Giovana, mas podem me chamar de Eloá, já que é o meu segundo nome. E hoje estamos aqui com a nossa querida professora de português, Juliana Tonin. Pode se apresentar, professora. Olá, boa tarde. Boa tarde não, porque você está assistindo isso em qualquer horário do dia, com certeza. Então, bem-vindo aqui ao ETCast. ETCast. E eu espero hoje, sou Juliana Tonin, sou jornalista, professora de língua portuguesa. Estou aqui com os meus queridos na ETEC Montemor e eu espero que hoje eu possa ajudar você que vai nos assistir. Então, é que estamos aqui para algo especial. A gente vai ter, muito em breve, o Enem. E uma das formas de passar, de você entrar em diversas faculdades, pela redação. Tipo, é uma nota complemento, mas tipo, você pode passar em diversas faculdades públicas somente pela redação. Então a gente vai ter um aulão com uma professora de português, uma pessoa que é jornalista, consultora, enfim. Uma pessoa que com certeza vai te ajudar aqui. Então a gente trouxe uma apresentação bonitinha aí pra vocês. A gente vai poder destrinchar e explicar sobre redação pra vocês. Quer mostrar pra nós, Felipe? Aí, essa é a Enem Redação Nota 1000, que é o nome da nossa apresentação, que eu vou deixar a nossa querida professora guiar. Vamos lá, eu acho que é importante, antes da gente pensar em tirar nota 1000, é pensar o que eu tenho que fazer para não zerar essa redação. Ok. Vamos pensar nisso? Olha lá, você vai tirar 0 nessa redação se você não seguir alguns critérios, como, por exemplo, respeitar os direitos humanos. Você não pode propor lá, por exemplo, como uma solução a pena de morte, porque a pena de morte desrespeita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Você também não pode, você sabia que lá no Enem você tem um máximo de linhas. Qual é o máximo de linhas? 30 linhas. 30 linhas, mas nós temos um mínimo. Mínimo qual é? Alguém lembra? 7 linhas. 7 linhas. Se você fizer até 7 linhas, você vai ter a sua redação zerada. Então aproveita, né? Já que você acha que pode ultrapassar essas 7 linhas, ultrapasse, porque pelo menos você não vai zerar. Fez isso, zerou a redação, aí já não tem nenhuma condição mesmo. O que mais que eu apontei aqui para vocês? A estrutura. A redação, geralmente, ela propõe um estilo que é o dissertativo argumentativo. E cada estilo tem o seu formato. No caso do estilo dissertativo argumentativo, a gente tem aquele tradicional, que é o que nós vamos falar aqui, inclusive, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mantendo isso, se você fizer tudo isso e evitar de fazer redação menos 7 linhas, desrespeitar os direitos humanos, você já pode pensar, então, em desenvolver o seu tema. Mas, claro, tem o mínimo de 7 linhas, né, para você fazer, mas se você fazer uma redação de 7 linhas, dificilmente você vai conseguir desenvolver um bom... Eu nunca vi. É com 7 linhas e... Apesar de que eu penso assim, olha, outro dia eu estava corrigindo algumas redações e eu sempre penso que é difícil que também em 20 linhas você seja capaz de desenvolver ali um argumento razoável. Mas até que eu encontrei outro dia uma redação de 20 linhas, acho que era 22 linhas, que eu fui capaz de falar, puxa, isso é uma boa redação. Gostei. Uma boa redação de 22 linhas. Eu com 30 tenho uma dificuldade de desenvolver. Ainda acho que falta ainda para... Então, a gente tem que pensar que antes de fazer essa redação, nós temos que praticar. Então, é isso que vocês vêm fazendo ao longo do ensino médio, praticar. E uma das coisas que a gente tem que pensar é realmente sempre se atentar ao... Eu falo, gente, no caso do dissertativo argumentativo, é uma receitinha de bolo que você segue. Um checklist, você tem que você fazer faz assim. Lá, segue a receitinha de bolo, não tenta colocar muita coisa, florear, não tenta repetir, para não ficar curta a minha redação, vou repetir o argumento que eu trouxe no parágrafo anterior, vou florear e transformar ele numa outra coisa no outro parágrafo. Não precisa fazer isso. Você precisa realmente entender a proposta, seguir ali aquela receitinha de bolo
que vai dar tudo certo, com certeza. Professora, o que você tem a dizer, por exemplo, para se manter ali no argumento firme? O que você recomendaria, principalmente porque às vezes é difícil escrever um texto argumentativo, pelo menos para mim. Eu não sei se todos têm essa dificuldade, mas que dica você poderia dar para poder ter um argumento forte, que você olhe, que não precisa ser muito explicativo, mas você olha e fala, não, certo. Esse daqui tenho certeza está totalmente Certo. Com poucas palavras, dá um argumento forte, seria, né? Sim. exato. O argumento na redação, nesse tipo de texto, ele precisa de algo fundamental, que a palavra fundamental já diz, ele é fundamentado. Quando você falta a aula num dia de prova, você me vem no dia seguinte e fala, professora, eu faltei, mas o motivo de eu ter faltado, o fundamento de eu ter faltado, é esse atestado médico aqui. É a prova que seu fundamento é o embasamento. Exatamente, quer dizer que você não está me falando aquilo sem mostrar uma prova, sem mostrar um argumento de credibilidade. Um atestado médico é um documento de credibilidade. Então, para você conseguir argumentar com credibilidade, você tem que mostrar o seu repertório externo. O que é esse repertório externo? É justamente aquilo que você, desde a sua vida até o ensino médio, vem recolhendo de repertório cultural. Ou seja, os livros que você leu, os filmes que você viu, as notícias, as atualidades que você acompanha. A partir do momento que você sabe que você vai prestar um vestibular e ter que produzir uma redação, aí é melhor você se atentar realmente a esse tipo de coisa. Eu tenho que ler muito, porque sempre tem livros que recomendam a gente ler antes de vestibular. Tipo, até uns que se repetem. Uma citação, Vidas Secas é um livro que no segundo ano eu estudei, aliás, inclusive gostei muito. Algumas crônicas, alguns autores famosos. O que acontece? Vamos ser práticos. Quando é que eu vou escrever bem, professora? Você vai escrever bem a partir do momento que você lê muito. Quanto mais você lê, mais argumento você vai ter, mais formatação de texto escrito você vai ter, vocabulário. Mais vocabulário você vai ter. E esses livros que são colocados são os livros, ditos livros obrigatórios, fazem parte, em geral, da literatura clássica e alguns reconhecidos, algumas literaturas contemporâneas de autores reconhecidos. Na verdade, eles vão sim te servir muito mais para, talvez, a sua redação e também para os exercícios, né? Unicamp, algumas universidades, você tem que ler tal livro, e lá vai ter um exercício que vai perguntar de algum desses livros aí. Mas esse forçar você a ler é justamente para você ter o contato com o repertório exterior e um repertório de credibilidade e um texto bem escrito. Professora, o que você recomendaria para pessoas que não têm tanto hábito de ler e tem dificuldade ali de se manter focada no livro? O que você, iria aconselhar a pessoa a fazer aos poucos para poder conseguir realmente estar ali e enfiar na cabeça? Porque nem todos realmente. Eu mesmo gosto de ler, só que eu, às vezes tenho muita dificuldade para manter o foco. Tipo, eu tô lendo, tá divertido, mas qualquer coisinha se me distrai, eu já saio. E olha que o livro tá bom, só que eu me distraio. Que eu ia falar. Assim, talvez eu não seja a profissional mais indicada para te dar a receita de como você gostar de ler. Mas eu posso te dizer o seguinte, porque é uma questão neurológica, talvez você tenha alguma, vamos dizer assim, eu não vou dizer transtorno, né? Como que a gente poderia... Um problema de foco. Algum problema de foco. Eu tenho um transtorno, pode ser também um TDAH. Alguma distração. Eu acho que o importante é a gente ter, por exemplo, uma indicação. Por que eu vou ler aquele livro? Do que aquele... Por isso que os livros têm, né, na contracapa do livro, tem lá uma sinopse do livro, quem é aquele autor. Procure saber antes, né, o porquê você vai ler. Eu gosto de livro de ficção. Você gosta de romance? Você gosta de que tipo de livro você gosta? Então procure saber. Por isso até que os professores de língua portuguesa, por isso até que as universidades já colocam aí 3, 4 anos de quais livros que vão ser recomendados, porque dentro daquele espectro que é te colocado, um livro você há de gostar, um livro você há de se interessar por aquilo. E nós temos autores maravilhosos que com certeza tem um autor para você, com certeza vai ter. Mas você não gosta de ler.
É difícil de ler? Isso vai te tirar o poder de trazer um repertório para a redação? Claro que não. Nesse caso, se você gosta de filme, de cinema, vá procurar também clássicos do cinema. Temas que lidam com questões sociais. Não só livro, qualquer repertório cultural que você tiver vai te ajudar. Música. Né? Então, teatro. Então, a gente não que você vai buscar só o seu repertório no livro, na literatura. Você vai buscar o seu repertório externo, seja na música, no teatro, na diversidade cultural que a gente tem. Uma redação é importante eu sair da bolha também? Com certeza, né? Óbvio, você tem que trazer... Porque a redação, ela traz lá os textos moderadores, né? Aquilo que você pode te inspirar a trazer. Ontem eu corrigi uma redação que tratava sobre a questão da miscigenação. E o caminho que eu estava pensando para o aluno colocar lá como tese, como problematização, era um. Mas esse aluno me trouxe um outro, que eu achei interessante também. Né? Me trouxe lá, por exemplo, que ainda que eu pudesse questionar em algumas questões, por exemplo, ele traz lá que a miscigenação é uma questão que a mídia não dá abertura para as culturas nacionais, os povos originários e tudo mais, em função de um interesse externo, por exemplo, de ver lá a cultura americana, a cultura europeia nas TVs. É um caminho. Não é só assim, olha, dizer assim, não, o governo tem que obrigar ou trabalhar campanhas para que os povos originários tenham espaço. Não, existem outros vieses, por exemplo, do que você pensar. A gente já está falando de conclusão, né? Acho que até a gente pode... Eu vou tentar ser mais rápido para a gente voltar aqui, né? Claro. Você pode ir buscar outros órgãos responsáveis, como nesse caso aí, o CONAR, que é o Conselho da Propaganda, ou então algum Conselho Nacional voltado para a mídia. Mas vamos voltar aqui, então. Peraí, mas então é importante que... faz a diferença quando o texto é realmente interessante para o corretor? Óbvio, nossa, quem é que gosta de ler uma coisa chata? Quem é que gosta? Seu checklist tá ali, tudo certinho, correto. Mas é um texto arrastado, é um texto difícil de... Você sabe que, eu até, sabendo que ia vir aqui, eu anotei para você. O que faz um texto ser gostoso de ler? Você já pensou? Nossa, que texto... Eu sempre, quando eu leio uma redação boa, eu faço questão de escrever que texto gostoso de ler. Eu me surpreendi quando você chegou, você sempre tinha... Você deixava lá, muito carta, bom, né? E uma cartinha. Aí o meu primeiro texto, eu via o da Clarissa, que era na minha sala, que ela escreve muito bem. E aí o dela só tava, parabéns, ótimo texto. Aí eu olho pro meu trás e tem vermelho, uma carta enorme. Então, seu texto tem isso. Eu fiquei até com dó da Clarissa, que ela merecia mais elogios, inclusive, né? Porque que a gente elogia em poucas palavras e na hora da gente direcionar, a gente tem que direcionar em tantas outras, Você disse que o meu texto, ele tava interessante, mas ele tinha várias coisas que tinham... Que você não tinha visto, eu lembro do seu texto, olha... Everton, você pensou aqui, ok, mas e aquele outro viés ali? Você está esquecendo dos adolescentes, das crianças? Eu fugi um pouco do... Opa. Fugir do tema um dos motivos para você zerar na redação. Eu citei aqui, não me lembro se citei. Então, não, acho que não. Fugir do tema, quer dizer, estou falando de... Vamos começar pelo começo. Tipo, o limite de você fugir um pouco da caixinha para surpreender e para você fugir totalmente... Você tem lá, na nossa receitinha, não sei se vai ter aqui na nossa projeção ali, a introdução. Tem a introdução ali? Tem assim, olha lá, a introdução ali, certo? Então, essa introdução, ela te pede o quê? Ela te pede duas coisas fundamentais. Que você entenda qual é o problema, porque toda redação tem um problema, ainda que você não perceba. Por quê? O texto dissertativo, ele é um texto crítico por si só. E se ele é um texto crítico, se você vai criticar, você tem que me trazer uma solução. Essa é a questão. Então, lá na introdução, você identificou lá a problematização? Identifiquei. Ok, qual que é a sua opinião, qual a sua tese para a solução desse problema? Então, lá na introdução, basiquinho, problematização e a minha tese. E a partir daquilo que você vai transcorrer o seu texto.
até a conclusão. Então você acha que, tipo assim, esse povo também que gosta de escrever o texto não sabe o que falar e enche só linguiça? Não faz isso, né? É. Não faz isso Não pode fazer isso? Eu não sabia que não podia. Então, pode fazer. Só Eu não- acho que escrever é importante. Pode fazer. Eu não fico chateada de ver. Sério? A não ser que eu passei lá algum tempo lá te ensinando, fazendo exercício com você. Mas você mexer a sua mão, colocar. Gente, eu falo assim: olha, caneta pra mim é parte do meu cérebro. Não adianta o computador, porque ele não vai assumir isso por mim. Né? Não adianta, por mais que eu digite lá. A minha geração é mais computador. Então, eu sei, esquisito. mas eu acho que a caneta, ela tem um outro... Mas aí é uma questão... Como uma extensão do seu corpo. Exato. Para mim é o meu cérebro. Então, escrever, você vai escrever lá no Enem, em geral, você vai escrever lá com a sua canetinha azul ou preta, concorda comigo? Hoje é só preta, se não me engano. Acho Né? que Então, trocou. você lá vai escrever a tinta lá. Então, esse ato de escrever, você praticou ao longo de alguns meses, pelo menos, ou de alguns anos, não é? Durante a vida toda. Então, eu acho que quanto mais você escrever ao longo desse tempo, você vai praticando. Você relê. Mais do que escrever, o mais importante é a gente ler o que escreveu. Um grande problema é da pessoa que faz para treinar, ou até mesmo lá no dia do Enem, lá, ou do seu vestibular. Você escreve, eu não sei se ainda pode usar o lápis como rascunho. Acho que tem uma folha de rascunho, só pra rascunho Mas ultimamente. não pode usar o lápis. Lápis? Acho que, tipo, escrever o lápis, apagar e escrever por cima. Não, porque tem gente que, assim, não sei se agora no Enem, não tenho certeza, mas no caso das minhas redações, o pessoal escreve a lápis e muitos deles passam a caneta por cima daquele rascunho, não pega uma outra folha para refazer aquilo. Até pra poupar tempo. Não vale a pesquisa, Né? não tenho sei, certeza. Mas pô. assim, Tipo, isso não sei, você não releu. Você É. não releu aquilo. Corrigir os erros ortográficos. Você não corrigiu aquilo, você fez na pressa. Ele fazer na pressa não funciona, gente. Vamos tratar o seu texto com carinho, aquilo lá faz parte de você. Várias pessoas que eu vejo dando conselhos sobre o Enem falam pra você começar pela redação, pra você desenvolver todo o seu tema. Aí você... E cada um vai ter o seu estilo, o seu método, na verdade. Né? Se você está muito ansioso pela redação, resolve isso logo, eu também concordo. É. Se você está muito ansioso, você acha que não vai dar tempo, enfim... Que não é uma área específica, né? No meio no meio da apostila, se não me engano. Aí, assim, cada um sabe a ansiedade, o quanto que consegue resolver. Será que se eu fizer a redação eu vou ficar mais calma para fazer o restante da prova? É um método, pode ser. Mas acho que é importante a gente voltar, então, falamos da introdução, na questão dos desenvolvimentos, né? Gente, lembrando, 4 parágrafos. Olha como é fácil fazer uma redação dissertativa, argumentativa. 4... tô batendo aqui no microfone, desculpa. Tudo bem. 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a nossa conclusão. Só antes de você citar, se explicar cada tópico desse, tem uma parte da apresentação que eu queria citar, Volta que é lá. sempre uma dúvida, uma ansiedade para muitas pessoas, que é sobre atualidades. O tema que pode cair, como que eu vou estar preparado O tema para... da redação? Você tá por dentro. Gente do céu, o tema da redação. Vocês sabiam que vocês sabem qual é o tema? Porque o tema da redação é uma situação comum no teu país. Ele vai sempre tratar dentro de um espectro. Eu estava falando isso hoje no segundo DS. Qual é o espectro de um tema de redação? Vamos parar para pensar. Primeiro, política brasileira, né? Política no sentido de política social, eu tô falando, tá? Dentro disso, eu não sei se eu vou lembrar, mas vocês podem me ajudar. Sobre qual é o tema que poderia ser? Saúde. Miscigenação, preconceito. Sociedade, né? Política social, que aqui eu vou entrar com políticas para criança, políticas para idosos, desigualdade, igualdade racial, esses temas políticos sociais. Saúde, a falta de saúde, projetos de saúde, epidemias, pandemias, tá aqui. Segurança, é um outro tema que pode vir, não pode vir? Tecnologia, que é o que a gente tem falado tanto sobre tecnologia, como a tecnologia vai afetar o mundo, qual o futuro, como é que vai ser a sala de aula, como é que vai ser o mercado de trabalho, de que forma que a gente pode usar, se isso afeta ou não.
dentro de uma problematização. Então a gente tem educação. Educação é um tema que a gente precisa tratar. Calma aí. Tem um fantasma mexendo no controle, mas pode continuar, vamos ignorar. Então a gente tem lá educação, a gente tem... vai falar sobre habitação. A habitação está dentro da política social. Concorda comigo? Então tudo que você pensar está dentro. Agora, como a gente faz para se manter atualizado? Gente, como que a gente faz para se manter atualizado? Na época do celular, dos aparelhos. Pois é. Olha como está fácil se manter atualizado e como está difícil ao mesmo tempo. Quando eu fiz vestibular, a forma de se manter atualizado era tentar assistir o Jornal Nacional e ler os jornais, os principais jornais. Revistas também? Revistas. Você acha que era fácil? Nem um pouco, você tinha que comprar. Se você perdesse o jornal, não tinha como, né? Você não quem que gravava, gente. Você não assistia o jornal de E novo. o que alguém falou é uma informação cortada ou enviesada, né? O jornal impresso era uma coisa cara. Era, se fosse nos dias de hoje, eu não sei quanto tá mas sei lá, R$5 por dia. No final do mês você gastou quanto? Porque você tem que ler mais de um jornal por dia e você tem ainda que ler uma revista semanal. Mensal, desculpa, uma revista mensal, tem as semanais também, né? Se for considerar olha como era difícil. De 30 dias seria R$150. Você tem noção de quanto seria difícil? Porque a hoje revista semanal também, a revista semanal, quanto seria hoje um dia? O custo de uma revista semanal, será que seria uns R$30? Será por semana? Tá tão fácil, eu recebo... Você percebe como foi difícil para eu passar no vestibular, porque eu não tinha, não só eu, outras pessoas tinham dificuldade, o acesso à informação era difícil. Botando muita pressão, me dando que é muito mais fácil, tô com medo. Vocês têm o acesso maravilhoso à informação, porém, contudo, no entanto, todavia, vocês também têm algo que não era muito comum quando eu fiz vestibular. Vocês têm informação demais, entretenimento demais e ainda, dentro de tudo isso, o desafio de saber do que é verdade, do que não é verdade, qual é a fonte segura, qual não é a fonte segura. Porque antigamente, qual que era a fonte segura? Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal da Band, Veja, o Globo, Folha de São Paulo. A gente sabia quais eram as fontes confiáveis. Hoje, já você tem que demandar um pouquinho mais de trabalho para saber qual que é a fonte confiável. Tá? Mas, mesmo assim, não é impossível, né, gente? A gente sabe muito bem que essa fonte confiável, ela tem credibilidade, ela está sempre na mídia, ela tem ela é um articulista, ela é um jornalista, ela é um especialista na área, é um político, enfim, ela tem um know-how de credibilidade, tá? Agora, você tem que também, dentro do teu espectro, do que você faz aqui, educar o bichinho, né? Você tem que educar isso daqui. Porque se você costuma usar isso para entretenimento, ele vai só te jogar entretenimento, não é verdade? Só te joga entretenimento. A partir do momento que você educa ele para, de repente, ele te propor atualidades, notícias, exercícios, ele vai te ajudar. Ele, ao mesmo tempo que te ajuda, é o teu pior inimigo. Então, a atualidades é isso. Saiba que isso vai te ajudar muito, porém você tem que ter maturidade para usar. É como aquele texto que você nos deu sobre escolher bem o tempo. Era tempo de redação. Eu não entendi se era realmente esse assunto, mas você viu que o meu texto era sobre você ver... O tema era... Tinha 2 textos pra gente... Isso acontece na redação do Enem, tipo, mais de um texto pra você? Sim, você tem parágrafos, você tem quadrinhos, são textos diversos. Todo tipo de texto pode ter lá, desde um mais visual até... Exatamente. Só não vai ter, por enquanto, acho que o audiovisual e o de áudio também, mas... Sendo ali impresso, você vai ter lá o quadrinho, não, pro ouvinte, você vai ter ali o texto, a poesia, você pode ter vários recursos impressos ali.
né? Estou tentando lembrar o tema da nossa redação, foi economia Do tempo. do tempo, né? Economia do Da tempo. atenção. Da atenção. Economia da atenção, que é justamente isso que eu falei assim. E meu texto desenvolveu sobre aonde você isso. está investindo a sua atenção. Aí eu falei sobre Porque algoritmo. a atenção hoje, inclusive, olha aqui, ó, a nossa atenção hoje, vocês aqui trabalham com a economia da atenção. Um podcast tem que ter essa preocupação em trabalhar com a economia da atenção. Quer dizer, como eu faço para o meu público reter aqui? Os temas estão interessantes? Como é que está a divulgação fora daqui? Você entende? Então, a economia da atenção realmente é um assunto que pode vir a ser tratado aí nas nossas próximas provas. Professora, eu tenho uma pergunta em específico. Normalmente, você falou que o texto da redação do Enem é argumentativo, certo? Pode ser. Então, Do Enem, sim. como eu desenvolvo um texto assim argumentativo? Porque muitas pessoas colocam em minha opinião ou coisas do tipo. Não pode usar a exato. primeira pessoa, né? Ah, gente, mas aí a gente já passa no sentido de que você já está formado no ensino médio. Você já aprendeu lá, a sua professora de português, aliás, não só a professora do ensino médio, mas a do fundamental, ela já te mostrou os estilos de texto. O estilo dissertativo argumentativo é um estilo impessoal, tá? Então você já sabe isso, e se você não sabe, você vai aprender no próximo vestibular que você prestar. Mas Você vai dar aula pra ela, você já Vamos supor que de costureira dela. repente eu estou escrevendo o texto e eu começo a colocar muita opinião. Minha opinião, no caso, mesmo estando em terceira pessoa. Você acha que isso é prejudicial? A gente tem uma tese pra defender, Não, certo? aí é diferente. Você não vai escrever lá, na minha opinião. Você vai escrever o quê? É preciso que as políticas públicas atendam Baseado tal no artigo tal, baseado na Constituição Federal, do que contempla os índices apontados em tal pesquisa, nos seus fundamentos. Então você vai trazer a sua opinião, mas não vai dizer assim, na minha opinião. Tá? Então que a gente vai ver tudo isso na parte da introdução, desenvolvimento, e a gente também trouxe Durante todo o texto você vai evitar isso. A informalidade, você mantém ali. E como você... Distanciamento, né? Sim, mas como você consegue se manter, assim, na visão de impessoalidade? Porque, tipo, eu mesma, normalmente, eu costumo escrever meus textos sempre em primeira pessoa, porque eu gosto de escrever É um vício que história. acontece. Como é que... Você anda de bicicleta? Sim. O começo foi difícil? Você caiu. Talvez você não lembre, você era pequena, né? Equilibrar, de repente alguém ia lá te ajudar, até o momento que você foi. Escrever é a mesma coisa, gente. Você tem que praticar antes. Não adianta, se você não teve a compreensão daquilo que provavelmente a tua redação vai te pedir, e se você não praticou. Então, é por isso que nós estamos, ao longo das nossas aulas de língua portuguesa, pegando no pé de você, aluno, você, aluna. A gente pega no pé para que vocês escrevam, para que vocês pratiquem, e para que eu, professora, não precise estar na tua mão ali, pegando na tua mão, te empurrando na bicicleta, para você caminhar sozinho na sua redação. É para isso. Entendi. Agora a gente pode ir para a parte da introdução, desenvolvimento. Eu já falei da introdução, então, né? Agora vamos ao desenvolvimento, então. Que é mais ou menos isso que a Giovana estava perguntando, né? Como que eu faço para argumentar o que é o desenvolvimento, Uma dúvida na que verdade? eu tenho também, que ela tá falando. O desenvolvimento nada mais é que você vai trazer, você já identificou o problema, você trouxe a sua tese que vai propor lá no final uma solução. Agora você vai detalhar esse problema. Olha, realmente isso acontece. O problema no caso ali do ano passado, né? Acho que até um que você vai ler, não sei se você vai ler aqui ainda. A gente vai trazer, Então, você tem que trazer o argumento e fundamentar esse argumento com algum dado. São 2 desenvolvimentos, lembre-se, desenvolvimento 1, um argumento. Se você não tem outro argumento, não repita. O que a gente faz então, caso a gente só tenha um argumento? Então os desenvolvimentos são pra gente argumentar e defender esse argumento. Você vai ter, há de ter. Por quê? Antes de fazer o seu rascunho, você vai lá e vai pegar e vai pontuar. Você vai fazer itens. Eu vou mostrar aqui pro vídeo. Você põe itens. Não sei se vai dar para mostrar porque eu estou escrevendo, né, com caneta.
Não vai dar pra mostrar, mas eu irei narrar. Você tá fazendo A os redaçãozinha, desculpa, a receitinha do bolo. Você vai ver lá, tópico 1. tese, problema, ou vice-versa, né, na verdade, problema. Qual é a tese e o problema? Né? O meu argumento. Tópico 2, argumento. Ah, eu lembrei daquele filme. Ah, eu lembrei daquele... Ah, eu lembrei... Tem uma questão do IBGE. Ah, depois eu quero falar como é que a gente lembra dessas coisas. Ah, eu lembrei daquela música. Eu tenho o argumento 2. Olha, mas aquele... Não coube ali, ó, no argumento 1, eu vou jogar esse fundamento no argumento 2. Vai caber também, ó. O filme, sei lá, outra coisa aqui. E na conclusão, você vai falar, ó, a minha conclusão eu tenho que falar, minha conclusão vai ser que é o Ministério Público responsável pela minha ação, né, o MP. E ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que cobrar o governo de alguma ação política que eu estou propondo, vai ter que promover uma campanha. Você não precisa ser inovador, porque geralmente já até vai existir alguma política voltada para aquele problema, concorda? Mas é importante que você esteja antenado, eles saibam que você Exatamente, conseguiria. E você acha que... Então assim, ó, pera só um minutinho, ó, não sei se dá para mostrar aqui, ó. Mostra Antes de você fazer o rascunho, tá muito feio isso daí, né? Põe os itens e resolva, ó, eu vou trazer isso, isso e isso. Aí... A partir daqui, aí você vai lá, introdução, qual que era mesmo? Aqui você não vai esquecer nada, olha só, em 4 parágrafos você vai lá só colocar o que você ia escrever pontuado e depois você desenvolve. Isso vai te ajudar. Então, há de ter um argumento sempre. Sim, com certeza. A gente vai até conseguir ver. Como que eu faço? Vamos pensar. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade para decorar. Vocês têm dificuldade para decorar? Eu tenho. Totalmente. Você, de repente, não consegue lembrar de uma citação de um grande filósofo que você até é fã, não é verdade? Eu também sou assim. Mas então o que eu vou fazer? Tem coisas que são muito fáceis da gente decorar. Ou da gente parafrasear. O que é uma parafrasear algo? É você não usar as aspas. Quando você usa aspas... É literalmente o que ele disse. Literalmente trazendo a fala do autor, né? Aí, parafrasear é você falar aquilo, a ideia que ele está passando na obra dele, mas nas tuas palavras, tá? Agora, todo mundo sabe que a Constituição Federal de 1988, ela tem um artigo 5º. O que diz esse artigo 5º? Todos são iguais em direitos e obrigações, não é isso que fala lá? Sim, os direitos humanos. Né? Todo mundo sabe da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente sabe quais são os parâmetros, os pontos que essa declaração defende. Ou seja, a vida, né, o direito à vida, o direito à dignidade. Eu não estou aqui, ó, eu não estou lendo a declaração, eu não estou lendo a Constituição, mas eu sei desses argumentos. Mas sabe que a Constituição de 1900... Né? Eu não sei disso, a gente sabe, né? Então, o básico, saiba lá, qual é o artigo mais importante da Constituição Federal? Em vez de colocar Federal? Uma frase de Sócrates, eu falo, Sócrates acreditava que... Pois é, você pode, se você se lembra, eu lembro mais ou menos qual era o que Sócrates queria dizer, mas não vou lembrar a aspa dele. Coloca, segundo Sócrates, o que ele, parafraseando. Eu acho interessante até a gente já passar por parte do checklist, para finalizar um pouquinho isso, e a gente ir direto pro texto, porque dessa forma a gente já consegue mostrar, ilustrando. Tipo, uma redação que eu já vou explicar certinho sobre ela. Então é isso, a redação é um checklist, você tem que ter aquelas coisas. Mas antes disso, claro, ter o repertório sociocultural, senão você não vai ter argumento nenhum para isso. Exato. E estar bem informado para você poder falar sobre aquele tema, saiu da sua bolha. E ortografia, enfim, revisar o texto, tudo isso que você citou. E agora a gente vai pro texto, que pode passar pro próximo slide, que vai ter o título e um pouco sobre. Antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta, professora. Você, na hora que você estava fazendo o seu checklist ali, você especificou uma área do governo. Você falou o ministério. Sim, sim. Então, tipo assim, seria bom nós também
buscar entender as áreas do governo para poder colocar o argumento. Porque sim. o governo é muito vago, certo? Exatamente. Eles gostam que você especifique, ainda mais a conclusão, né? Porque tudo é culpa do governo, tudo é responsabilidade do governo, desculpa, mas não gente. saber apontar quem. Tudo bem, eu faço toda hora. Tudo é culpa do governo e tudo é responsabilidade do governo. Logo, como a Giovana falou, é uma resposta genérica. E resposta Muito vago. genérica é chato. E não gosta. Então você vai dizer que é só que é conscientização, resolução. E será realmente que é só governo? Dentro do governo tem um ministério. Qual é o ministério que vai cuidar disso? E ainda assim, Giovana, será que é só o ministério? Será que é só a instância de governo que seria responsável? E a sociedade? Como ela é responsável e como ela pode atuar? Vocês sabiam que além das instâncias de governo, nós temos também instâncias sociais. Responsabilidades? Ou seja, nós temos federações de classe, nós temos federações e agrupamentos que defendem determinados grupos de igualdade racial, de diversas áreas sociais. A gente tem um grupo diferenciado. A gente tem o próprio Ministério Público, que pode estar atuando como um organismo de cobrança de governo. Nós temos a própria mídia, como nós falamos, a gente tem que cobrar uma mídia de um posicionamento, né? Se ela está fazendo algo ou deixando de fazer algo, também é uma proposta a ser colocada. É que nem eu tenho um grupo de pessoas no parque, aí uma delas fez algo errado, aí ao invés de eu apontar eu vou contar para os meus colegas, aquele grupo fez algo de errado, ao invés de eu apontar para a pessoa, eu aponto para o grupo inteiro, mas eu não vou conseguir resolver o problema porque eu não vou falar diretamente com quem é responsável por aquele ato. Exatamente, você tem que ir esmiuçando. Agora, pode passar pro tema aqui, ó. Redação de 2023, a última que teve. Redação nota 1000, que o tema era Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, feito pelo Arthur Santos Salles. A fonte que eu utilizei foi toda a matéria. Tem lá, na toda a matéria, exemplos de 2023, em ordem decrescente, até 2018 ou 2016, se eu não me engano, de redações nota 1000. Onde você pode comparar, ver o que mudou os critérios, enfim, várias redações para você pegar e estudar. Como uma fórmula, você vai reconhecer os padrões com o tempo. Isso. E agora a gente vai, a professora aqui vai destrinchar totalmente essa redação. Vamos lá. E explicar os pontos dela. Poderia mostrar a redação, vamos sair. A redação. Próximo slide. Vamos ficar um pouco nessa câmera aqui. Vamos lá. Olha aqui. Vamos lá. A introdução é o primeiro parágrafo. Eu espero que encontrar nesse primeiro parágrafo, então, eu preciso da problemática, como eu falei, eu enquanto corretora, eu preciso saber que o candidato entendeu qual é a proposta, né, da redação. Aí ele começa aqui, conforme estudos demográficos realizados pelo IBGE, a população de idosos crescerá drasticamente nas próximas décadas. Aí o Everton coloca aqui, em vermelho, nesse contexto, o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres é fundamental para acolher essa parcela populacional. O que seria isso que eu grifei? Vamos lá. Nesse contexto, ele está trazendo o quê? Olha, corretor, eu sei o que você quer que eu fale. Você quer que eu fale da importância das mulheres no cuidado com a população. Então, já zeraria minha redação se eu mostrasse que eu não entendi qual o tema central. Exatamente, senão se você não trouxe o tema, por quê? Se você não entender nessa redação que quando eu falo de cuidado, estou trazendo do cuidado com essa parcela da população que é invisível no cuidado com as pessoas, você vai tangenciar o que a gente chama, né? Você passa perto, né? Quando eu trato da nossa redação lá no terceiro ano da miscigenação, e aí a pessoa vai falar, a contribuição da miscigenação para a cultura, a música, o samba, a culinária, mas não traz ali o racismo, o apagamento cultural. Ela tangenciou o tema. Se fosse no Enem, você provavelmente zeraria. Vamos voltar lá? Aí em verde aqui, Everton colocou aqui, todavia, a invisibilidade e a omissão estatal são desafios que perpetuam o descaso sofrido por essas trabalhadoras no Brasil. Logo, faz-se imperiosa a tomada de medidas que resolvam esse contexto
de emergência generalizada. Aqui, então, a pessoa está trazendo uma tese de que realmente há o problema e que é preciso tomar um posicionamento, ou seja, ter uma visão crítica e caminhar para uma solução. Uma coisa que eu queria comentar antes, que eu notei um padrão, ainda mais ultimamente, nos textos com vários nossos Enem, é comum as pessoas, e algo que na minha cabeça, uma coisa que eu tirei até do meu pensamento, que na minha cabeça era muito mais comum e o certo você pôr no desenvolvimento as citações, mas muito texto já começa com as citações. Isso daí começou com uma citação do IBGE já na introdução. Você pode colocar. Você tendo na introdução. Assim, o que a gente geralmente fala, não gaste muito papel com a introdução, gaste ali de 3, 4, no máximo 5 linhas com isso, tá? Então, o que é importante ter é a problematização e a tese. Se você achar por bem colocar realmente a citação, um argumento forte, isso ajuda, óbvio que vai ajudar. Mas o arroz com feijão você não pode deixar de fazer, que é problematizar e criar uma tese. Bem, vamos lá. Sob essa perspectiva, é crucial que a escassez de debates acerca da importância das atividades de assistência seja superada. A esse respeito, a ilustre filósofa Djamila Ribeiro defende que, para atuar em uma situação, deve-se, antes de tudo, tirá-la da invisibilidade. Tá vendo que essa cor laranja? Aqui ele está tratando o seguinte, olha, ele está trazendo uma filósofa, né, uma pensadora que é conhecida, tem credibilidade, é reconhecida. Passando horário aqui, que eu não sei quanto tempo ainda tem, sua professora. E aí, a Djamila aqui, ela está dando um alicerce para o que ele vai dizer aqui, ó. Entretanto, o panorama nacional destoa do pensamento da autora, já que o alto índice de empregadas domésticas em condições ocupacionais precárias não é enxergado pelo círculo social, de modo que as discussões sobre essa questão sejam priorizadas, dificultando intervenções nesse problema. Então, nessa nebulosidade precisa ser exposta para conscientizar a sociedade. Percebe que o argumento que está em preto, ele é alicerçado pela fala da Djamila. Quer dizer, é aquele atestado médico que a gente tinha falado, tá? A pessoa deu a opinião e apresentou o atestado. Qual é lá a Djamila? Ele trouxe aspas, ele falou uma citação dela? Não, mas ele trouxe um conceito do que a filósofa defende na obra dela. Ela. Exatamente, parafraseou. Para o próximo... Isso foi o desenvolvimento 1, ele trouxe aqui o argumento dele e a fundamentação. E vamos agora para o terceiro parágrafo, que é, então, o desenvolvimento 2. Eu só queria comentar algo antes. Sim. A minha outra professora de português, que não dá mais aula pra mim, ela comenta muito sobre o vocabulário, que eles levam muito em consideração mostrar que você conhece, você tem um grande vocabulário, tem um vasto, tanto que começa com uma palavra que eu não era conhecida minha, que é Outro sim, que sempre tipo ademais, acrescenta. É um conectivo, né? É um conectivo. Final. Dia de praxe. Vamos já. Lá. Então, quando você... o corretor do Enem, ele quer perceber que você realmente tem repertório. E o seu repertório externo, ele não vai vir somente por você apresentar, de repente, uma ideia de Platão ou um texto, uma ideia da Djamila, nesse caso que a gente está vendo. Isso também vai se refletir no seu próprio texto. Então, professora, eu não gosto de ler. Então, você vai ter dificuldade em escrever. Por isso que a gente fala, leia. Quanto mais você lê, melhor o seu vocabulário, vai ter mais uma amplitude de palavras. E para o vestibular, é importante esses outros sim, portanto, ademais, são conectivos. E isso conta muito, aliás, é uma das competências. Eu estou aqui, ó. Competência 1 de correção. Você tem 1000 pontos para conseguir, não é? Nesse 1000 pontos, ele é dividido em blocos de 200 cada. Competência 1, domínio da escrita formal, que a gente está falando agora. A competência 2 é a compreensão da proposta, do problema. Você entendeu realmente o que eu quis que você escrevesse? A competência 3 é justamente coerência e fluidez do texto. E a competência 4, a coesão. Coesão que é de que forma
acho que foi na sua turma, inclusive, que eu falei esse termo. É. De que forma você está concatenando um parágrafo com outro? O que significa concatenar? Juntar. É ligar. De que forma que você está ligando o que você disse no parágrafo anterior com esse parágrafo que você está apresentando? Qual é a ideia que você está querendo trazer? É uma ideia de continuidade do pensamento? É uma ideia conclusiva? E para isso você tem que conhecer os conectivos e os significados deles. Professora, eu tenho uma dúvida. Vamos lá. No slide anterior, falou da palavra face. Face necessário. Aham. Exato. Eu não sei, até hoje eu tenho uma dificuldade. Como é que se usa esse se com as Esse palavras? se. Isso, se. Ele é no caso aí você tem um pronome oblíquo, né? Átono. Nunca. Você tem ali, percebe que você tem uma vírgula antes? O se nunca vai iniciar uma frase ou vai estar do lado da vírgula. Tá bom? Se ele for pronome. Mas isso a gente vai conversar na nossa aula. Eu te explico com certeza. É a questão da próclise, da ênclise. A gente vai conversar sobre isso. Ou quando você vai usar mais, vírgula mais, é tipo para dar ênfase, né? É o mas, você tem que saber. Inclusive, Nesse caso são os conectivos. tenho tá bom? São essa os dúvida conectivos. do mas antes da vírgula e mas depois da vírgula. São a forma de conectivo também. Então, Eu uso muito se pra a gente for entrar aqui nos pormenores da gramática, meus amores, a gente vai ter que criar uma série. Pratique, seria a dica para você resolver. Quanto mais você lê, mais você vai entender. Então, sabe? Praticar a escrita então, é eu tô pondo na minha câmera que eu vou fundamental. passar uma mensagem aí para todo mundo. Para todo mundo que tá aí, se tiver querer que treinar redação, pode adotar a profissão de trabalho, põe redação na mesa dela que um dia ela corrige. Quando ela tiver tempo, que provavelmente nunca tem, uma hora ela corrige. Eu corrijo. Você tanto corrige? é que eu Então entregue a redação deixo pra ela, pra Regina. Você sabe que eu corrijo. E deixa um eu textinho. Deixo o textinho Da última lá. vez ela escreveu no meu texto de que eu era assustadora. Gente, eu não entendo por quê, só porque o meu texto foi meio terrorista. É verdade. Como assim verdade. não? Como assim? Peraí, Mas, era pra defender o racismo? Para me defender, eu posso dizer que eu li parte da redação dela para a classe de tamanha beleza. Era um bom texto? Sabe aquilo que assusta, mas é belo? Era mais ou menos isso. Então tudo bem se eu fizer uma coisa assim na redação do Enem. Vamos que diversificar? Vamos diversificar. A gente tá no ensino médio, tá bom? É diferente, tá no Vamos segundo buscar ano. novos horizontes, não vamos violar os direitos humanos, a nossa condição humana. Essa é a parte mais respeitar a difícil, vida, tô brincando. Mas tudo bem ser meio assustador. Próximo slide. Próximo slide. Vamos voltar pro texto. Aí, ó, o Onde nós texto. estávamos? Ali, né, no outro sim. Era outra citação que ela vai citar Aqui agora. nós temos então o desenvolvimento 2, que é outro sim, vale ressaltar de que maneira a negligência do Estado fomenta a marginalização das cuidadoras. Quer dizer, tá falando assim, olha, quem é que tá o responsável? Já está aqui trazendo quem é o responsável por isso, né? A partir disso, o sociólogo, aqui é mais uma fundamentação, sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, utiliza o termo instituição zumbi para simbolizar as entidades que não cumprem seu papel previamente estabelecido. Seguindo o raciocínio, é possível compreender o poder executivo como um exemplo de ideia de expoente da sociologia. Estamos terminando. Uma vez que a sua função de garantir dignidade profissional a todos não está sendo cumprida em sua totalidade, pois muitos trabalhadores, enfim. Aqui ele traz novamente mais um argumento e traz também o atestado médico, ou seja, a fundamentação lá, com a lembrança lá do termo criado pelo Zygmunt Bauman, de instituição zumbi, algo que esse aluno, que esse candidato deve ter guardado na cabeça ali. Ele parafraseia mais uma vez. Exatamente, parafraseando, não trazendo exatamente uma aspas do autor, mas trazendo o termo que ele cria e o que significa. Professora, eu tenho uma dúvida. Será que existe algum tipo de citação ou paráfrase? Isso, que deve se evitar na redação do Enem, ou qualquer coisa é válida? Tem coisas que você não deve fazer, né, Giovana? Por exemplo... Violar direitos humanos. Ah, sim. Isso aí não pode, né? Isso aí vai zerar. Mas o que não é recomendado, por exemplo? Você usar jargão. Sabe aqueles ditados? Frase de efeito? Aquelas frases de efeito que são muito populares.
Então não quer dizer que eu não posso usar como citação no Enem. Como diria minha avó, água mole, pedra dura, tanto bate até que... Eu não poderia fazer isso. Ou começar uma introdução. Como diz o ditado popular, sabe? Eu não poderia começar uma redação na introdução com... Eu sou muito bom com texto, mas vamos lá então. Não é recomendável, então, você trazer algum tipo desse sentido aí de jargão, de ditados populares. Professora, como eu sei que o seu tempo é curto, vamos finalizar aqui o texto, a gente vai terminar de falar sobre ele. Quero falar aqui. E eu queria te convidar para, numa próxima, como episódio extra, TechCast, para você vir aqui responder umas perguntas. Vamos reunir perguntas dos alunos para você responder. Aí seria com mais tempo, senão... Tá bom. Aí seriam perguntinhas, aquelas perguntinhas, tipo, eu ando fazendo para poder ajudar aqui em breve, tá chegando o Enem e... Seria um orgulho para você, meu aluno, ter nota 1000, né? Oxi! Acho que vou ter, sim, viu? Eu tenho alunos que escrevem muito bem. Sou um deles? Certeza que ela está falando de mim. Será que eu sou um deles? Você, só o ano que vem que eu quero saber seu resultado. Você ainda está no segundo ano, mas você tem um grande potencial. Eu tô no terceiro, ela não respondeu se eu sou bom. Acho que eu escrevo mal. Né? Eu acho que eu escrevo mal, que ela não respondeu. Você escreve bem, mas precisa pensar os pontos de vista variados que envolvem uma questão. Vamos lá. Não entendi nada. Finalizando... Agora. É só você voltar a ler minha carta para você, então. Portanto, olha aqui, ele está concluindo. Portanto... Não usando concluindo, finalizando. Você pode ir concluindo, finalizando. Finalizando não, né, gente? Finalizando não. Portanto... Como eu diria... Torna-se primordial mitigar a marginalidade do trabalho, do cuidado realizado pelo gênero feminino. Dessa forma, vamos ver aqui, está dizendo, dessa forma... Quem? O Ministério da Cidadania. Agente 1. Ele já está falando, enquanto responsável por políticas cidadãs, tá vendo? Ele está falando. Deve propagar dados e pesquisas que revelam a gravidade do esquecimento sofrido pelas cuidadoras por meio de plataformas midiáticas de destaque, a fim de garantir o contingente possível. Beleza. Então ele está falando aqui, ele está apontando um agente, ele está apontando a ação, né? Não é um governo, é tipo um agente específico. É um agente do governo. É o governo, mas é específico para não ser tão vago. Específico, exato. Vamos ver, continuando. Ademais, a coletividade, por intermédio do Ministério Público, aqui ele traz um outro agente. Eu sou obrigado a trazer mais de um agente? Não, você é obrigado a trazer pelo menos um agente, mas com certeza. Mas enriquece seu texto? Né? Se você trouxer, ver aquilo que eu falo, se você conseguir ver ali os inúmeros lados que uma conclusão pode levar e trazer ali um ou mais agentes, é mais interessante. Mas é recomendado sempre o agente público, de ação. Agente de ação. O agente público e o social e o da sociedade, que também tem envolvimento. Que é o caso aqui, o Ministério Público, ele é um agente social que vai aqui, ele está falando, precisa cobrar o governo federal de ações efetivas de proteção ocupacional às empregadas domésticas, com o intuito de promover o labor digno a esses indivíduos. Assim, a acolhida da nova geração de pessoas de terceira idade poderá ser efetiva. Tá vendo como é simples? O que ele indicou aqui? Ele indicou o agente da ação, ou seja, o responsável por praticar a ação. Que ação? Aquela que você acredita que vai ajudar a solucionar o problema. Qual o problema que você levou lá na tese, tá? Como isso vai acontecer? Por meio de pressão ao governo, do Ministério Público, que ele trouxe aqui, por meio de campanhas em escolas, por meio de campanhas midiáticas, né? E você pode fazer ainda algum tipo de detalhamento sobre isso. O que você acha que pode trazer mais informação que vai ajudar nessa solução? É um detalhamento. Uma palestra audiovisual num podcast ou numa plataforma midiática ou numa escola. Detalhar, tá? Então é isso, gente. Resumindo a questão, você vai fazer o seguinte, você vai fazer aquilo lá, pontuar. Eu tenho 4 pontos, eu tenho que trazer 4 itens, 4 parágrafos na minha redação. No meu primeiro parágrafo, eu vou entender que todo texto pede para eu criticar e resolver. Então eu tenho que problematizar e eu tenho
que criar uma tese. Entender a problemática, mostrar que você entendeu, problematizar e você criar uma tese que você vai desenvolver durante os parágrafos. Exatamente. Problematizar e tese. 2 pontos. Ok. Isso, primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, um argumento que tem a ver, que conecta lá com o seu problema e com a sua tese e o fundamento. O terceiro parágrafo, outro argumento que conecta com o tema, com o problema e outro fundamento, tá? Conclusão, olha que belezinha. Para resolver aquele problema, eu vou propor tal ação. Quem vai ser responsável? Tal órgão vai ser responsável. Como ele vai fazer ou onde? Ele vai fazer por meio de tal ação em tal local. Básico, gente. É isso que precisa. Então, como o último slide mostra, essa é a formulinha que a gente tem que seguir. E aí você vai, obviamente, dentro disso, construir o seu rascunho, ler e reler o seu rascunho e aí passar para a folha principal. Professora, antes de finalizar, você gostaria de falar alguma coisa assim que é um erro muito cometido e você gostaria de avisar para que ninguém faça? Para finalizar o programa com aquela dica que aquela vai dica de salvar ouro. a vida de muitas pessoas. Infelizmente, eu acho que a gente até falou qual que é o principal problema. Fugir Aliás, do tema. são 2 problemas, né? 2 problemas. O primeiro deles é fugir do tema, não entender o tema. O que você esquece... Aliás, eu vou dizer 3. 3. Fugir do tema vai fazer você zerar a redação. É comum? É comum. Porque às vezes você não teve um contato anterior, não se ateve àquela aulinha de redação que a sua professora te passou. O segundo é a tua conclusão genérica. O governo fazer políticas públicas para conscientizar a população. Isso é muito genérico, gente. Isso daí não é gostoso de ler. Todo mundo vai fazer Seu isso. texto é só mais um em minha multidão mais um. e parece que você não se preparou para aquele artigo, para aquela ação, para aquela redação, né? E agora eu ia falar 3, né? Qual que era o terceiro que eu ia falar? Que já me perdi aqui. Deixa eu ver se eu anotei. Tá vendo? Você fez a professora se perder. A culpa é minha? Que era o tangenciamento. Vai ser demitido. Exatamente. Repetição de palavras. Repetição de palavras. Ou pleonasmo, como você insiste. Pleonasmo. Repetição de argumentos. Você, para enrolar, não enrole. Se você só tem 2 argumentos, Bate a cabeça. é aquilo que eu preciso. Seja direto. Seja direto. Se você tem uma tese, que você acredita, não é possível que você só tenha um argumento para defender essa tese. Exatamente. Olha só, no caso da miscigenação que eu estava falando, né? A pessoa veio falar para mim, olha, a gente tem lá a contribuição da miscigenação na cultura, Claro. no samba, e... Por isso é um país tão bonito. Exato. E você tem também a questão mesmo étnica, né? Das pessoas serem diferentes entre si, né? É um povo bonito de você ver, né? Você tem que buscar outras coisas, não fica... Então a pessoa foi lá e repetiu. Porque o problema... E tem a questão racial, que era isso que eu ia falar. Você tem a contribuição do ponto de vista da cultura, da culinária, da música, da literatura, enfim. Então, miscigenação é algo importante. Tá vendo? Entendeu? Desculpa. Todo mundo tem o seu... Aqui no Brasil, acredito eu, que todo mundo, assim, não tem como não falar que não é resultado de uma miscigenação, talvez, né? Eu acredito. Sei lá. Bom, mas o assunto não é esse. Eu sei que eu sou. Também. Então, professora. Meu E aí avô... você... Um negócio da questão do racismo. Além do racismo, você tem o quê? Apagamento cultural. Né? Racismo você pode criar como um argumento. E apagamento cultural como outro argumento, no nosso caso aqui que a gente está falando. Tá? Religião aconteceu muito aqui. Religião, questão é outro argumento. Então, assim, existem argumentos. Você só tem que parar e pensar. Então, professora, antes de encerrar, vou pedir que você olhe para aquela câmera, dê seus credenciais novamente, pode se despedir do pessoal, dê seus credenciais Eu novamente. espero, Everton, Giovana,
Eu espero. E equipe, nossa produção, agradecer. A Giovana e o Felipe, né? Vamos dar os créditos, né, à Giovana e ao Felipe. E dizer que, primeiro, quero parabenizar vocês, a iniciativa do nosso podcast aqui da ETEC Montemor. Convidar você a se inscrever, a dar uma curtidinha aí. O que mais? Comenta, porque tudo isso gera engajamento. Por favor. Se você é aluno da ETEC, por que você não está ajudando seus colegas ainda? Faz isso, se inscreve, comenta, faz pergunta, manda pergunta por aqui. Quem sabe eu passo por aqui, vejo e posso Você responder. pode mandar pra perguntas você, aí, eu vou, né? Quem sabe a gente faz. Eu tô pensando no vídeo extra que a professora E pode aí, responder. eu sou então a professora Juliana Tonin, espero ter ajudado você que nos assistiu. Quero desejar boa sorte, bons estudos, se esforce e tudo que acontecer é resultado do teu trabalho. Então é isso. Esse foi o podcast com a nossa querida professora Juliana Toninha. E tem Toninho! Tem alguma coisa para dizer, Giovana, antes de encerrar? Eu só queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui e eu espero estar aqui de novo. Será?